Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. John Textor decide pagar caminhão de dinheiro por Wesley e Flamengo pode receber 140 milhões de reais. Everton Araújo entra na mira de rival do Flamengo. Jogador do Manchester United da Inglaterra é oferecido ao Flamengo em troca de joia, diz Portal. Gabigol deve ser relacionado para o jogo contra o Cuiabá na quarta-feira que vem. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. O grande sonho da nação rubro-negra para 2025 já está pronto. O troféu do novo Mundial de Clubes. Nessa quinta-feira, a FIFA divulgou as primeiras imagens da taça que vai ser disputada por 32 clubes de todos os continentes. O troféu está aqui. Criado em colaboração com a Tiffany Company, a joalheria de luxo americana, esse troféu vai ser concedido pela primeira vez ao vencedor da edição inaugural Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que vai acontecer no ano que vem, escreveu o perfil oficial da competição. O Brasil vai ter 4 classificados para esse Mundial, sendo o país com mais representantes. Assim sendo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, os últimos 3 campeões da Libertadores, já podem arrumar as malas. Além disso, o Atlético Mineiro ou o Botafogo, que fazem a final da Libertadores no dia 30 de novembro, terá um deles dois a vaga assegurada. O Mundial de Clubes vai acontecer nos Estados Unidos entre os dias 15 de junho e 13 de julho. O torneio seguirá os mesmos moldes da Copa do Mundo de seleções, com 32 times divididos em 8 grupos de 4 times. Em seguida, os 2 melhores de cada chave avançam para as oitavas de final. Por fim, o sorteio das chaves tem data para acontecer no dia 5 de dezembro. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, decidiu afastar o Gabriel Barbosa após o título da Copa do Brasil. Por esse motivo, o atacante não entrou em campo ontem contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. No entanto, existe a possibilidade do jogador ser relacionado para o jogo contra o Cuiabá na Arena Pantanal no dia 20 de novembro. Segundo informações do portal Bola VIP Brasil, a possibilidade do Gabigol ser relacionado para o jogo contra o Cuiabá é considerável. Contudo, não há certeza de que o atacante vai começar entre os titulares contra a equipe de Mato Grosso, caso seja convocado para viajar com a delegação. Apesar de ter sido afastado pelo Departamento de Futebol do Flamengo, o Gabigol treinou normalmente na terça-feira. A expectativa é que o jogador se reapresente no sábado, dia 16, e faça parte das atividades com o restante do elenco rubro-negro no centro de treinamento do Ninho do Urubu. Ontem o Flamengo foi até a quadra do Tijuca Tênis Clube enfrentar a equipe de basquete do Botafogo e venceu por 24 pontos de diferença, 91-67. O destaque da partida foi Lucas Siewicz, que converteu 3 bolas triplas, chegando a 21 pontos. Os destaques deste jogo foram Siewicz, 21 pontos, Alexei, 13 pontos, Jordan Williams, 11 pontos e Franco Balbi, 10 pontos. O orgulho da nação vai ter a equipe do Franca pela frente no próximo sábado aqui no Maracanãzinho, às 17 horas. O Flamengo entrou em quadra com Alexei, Gui Deodato, Jonathan Luiz, Caio Gonçalves e Juan Miranda. O técnico foi Gustavo Di Conte. O Nicolás de la Cruz não joga pelo Flamengo desde outubro, quando sofreu uma lesão na coxa na partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil. No entanto, o Uruguai está perto de voltar, porque nessa quarta-feira o técnico Felipe Luiz, na sua coletiva, comentou sobre o meia logo após o empate sem gols contra o Atlético Mineiro e destacou que espera contar com ele já para esse jogo contra o Cuiabá. Aspas, o De la Cruz, acredito que volte esse ano. Minha esperança é que ele esteja disponível já contra o Cuiabá, disse lá o Felipe Luiz durante a sua coletiva de imprensa.
ao ser questionado sobre possíveis retornos para essa temporada na rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o uruguaio espera ser opção depois de quase um mês afastado. Contratado à vista por 87 milhões para a atual temporada, o De La Cruz chegou como uma contratação de peso para o Flamengo. Dessa forma, o meio uruguaio tem 38 jogos disputados em 2024, com 5 assistências e 2 gols marcados. Assim, o jogador participou de 55% dos jogos do Flamengo. Com o possível retorno do De La Cruz, o Mengão se prepara para a sequência da temporada. Isso porque o time rubro-negro entra em campo aí na próxima quarta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, contra o Cuiabá na Arena Pantanal, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã dessa quinta-feira, o nosso querido Arrascaeta foi submetido a um procedimento cirúrgico no joelho direito para tratar das dores no seu menisco. Nas redes sociais, o Flamengo atualizou a situação do meia, que vinha jogando no sacrifício há alguns jogos. Aspas, o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Arrascaeta realizou artroscopia no joelho direito nessa quinta-feira. O procedimento foi realizado no Hospital Copa Star pelo Dr. Max Ramos, acompanhado pelo Dr. Márcio Tanuri, que é o gerente de saúde e alto rendimento do Flamengo. Fecha aspas. E o Felipe Luiz, na coletiva de ontem, disse, aspas, o Arrascaeta não volta esse ano. Na pré-temporada ele vai estar. Na volta das férias, com certeza, ele vai estar conosco disponível. Depois de conquistar o título da Copa do Brasil, o Flamengo se depara com um novo desafio: preservar o seu time sem alterações. Com o aumento dos valores dos seus jogadores, tanto no mercado nacional quanto no internacional, o clube precisa agir rápido para evitar a perda de talentos essenciais. A diretoria do Flamengo reconhece a relevância de manter os seus jogadores mais destacados e está implementando estratégias para que eles não sejam atraídos por outras equipes. O Flamengo está se empenhando para segurar os seus jogadores mais relevantes. Um exemplo disso é o Arrascaeta, que teve a sua transferência para o Cruzeiro, mencionada nos noticiários esportivos da semana passada. E a diretoria do clube rejeitou de forma absoluta a chance dele deixar o time, considerando a sua relevância durante as partidas. Os jovens talentos do Flamengo também estão chamando a atenção do mercado. O Everton Araújo, um dos grandes destaques da equipe nesse ano, atrai o interesse de diversos clubes. O Bahia, que já demonstrou interesse nele no começo do ano, agora busca trazê-lo para o seu elenco. A diretoria do Flamengo está se antecipando e se esforçando para preservar o jogador no clube. A gestão tem como prioridade a sua renovação de contrato com o objetivo de valorizar o jogador e ampliar aí a sua multa rescisória. Isso deve complicar as negociações com o Bahia e com os outros times que tenham interesse em adquirir o jogador. O Bahia reconhece a complexidade da negociação com o Flamengo, porém, está pronto para fazer o que for preciso para trazer o jogador para o seu time. O clube baiano está monitorando o jogador de perto e está pronto para apresentar uma proposta muito tentadora para ter a sua presença em seu elenco. Felipe Luiz vê o Everton Araújo como um jogador crucial para o futuro da equipe. Com a escolha do novo presidente agendada para dezembro, é possível que ocorram alterações em 2025. Contudo, a venda do jogador é considerada muito pouco provável no momento. Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Valeu! O garoto Wesley vive uma fase extraordinária com a camisa do Flamengo e deu a volta por cima de uma maneira espetacular. Em todos os jogos contra o Atlético Mineiro, ele foi a principal arma do técnico Felipe Luiz. No começo do ano, o jogador era muito criticado pelos torcedores e chegou a quase ser vendido para o Atalanta da Itália. O negócio, no entanto, acabou melando e ele continuou no Flamengo.
Parecia que ele não conseguiria mais ter espaços no clube e Varela chegou a voltar a ter a sua titularidade com o Tite. Só que houveram mudanças e o Wesley se tornou imprescindível agora para o clube. Muita gente ironizou quando a diretoria apostava na ida do jogador para a seleção brasileira e hoje não tem lateral direito brasileiro jogando mais do que ele no futebol mundial. É diante desse cenário que o Bola VIP Brasil apurou sobre a nova tentativa do John Textor em contratar o jovem para colocá-lo no Lyon da França ou até mesmo no Crystal Palace da Inglaterra. E os valores ainda podem chegar aos 23 milhões de euros, 140 milhões de reais. Seriam 20 milhões de euros, 121,5 milhões fixos e os outros 3 milhões de euros, 18,2 milhões, dependendo da performance do jogador no novo clube. Aí eu te pergunto, você concorda em que o Flamengo venda o Wesley por esse valor para o John Textor? Coloca aí! O Manchester United da Inglaterra tem interesse na contratação do jovem Lohan, de 18 anos. E, para isso, o clube já propõe uma troca pelo Antony, de 24 anos. A informação foi divulgada pelo portal TBR Futebol, que ressaltou a possibilidade dos Red Devils apresentarem uma oferta em janeiro de 2025, na janela de transferências de inverno lá da Europa. Possível moeda de troca na negociação entre os dois clubes, o Antony ele foi contratado pelo Manchester United em 2022 por 100 milhões de euros, cerca de 512 milhões de reais na cotação da época, sendo uma das transferências mais caras da história do futebol mundial. Depois de 2 temporadas, o brasileiro não teve continuidade no time titular, com 87 jogos disputados, fez 12 gols e deu 5 assistências. A fase de maior destaque da carreira do Antony foi pelo Ajax da Holanda, onde disputou 82 partidas, fez 24 gols e 22 passes para gol. No Brasil, o jogador foi formado nas categorias de base do São Paulo, clube com o qual foi campeão da Copinha em 2019. O nome do Antony virou manchete por conta do interesse do Manchester United em Lohan, que é um jovem destaque rubro-negro desde os tempos de base, e foi peça importante na rotação do elenco em 2024. Pelo time principal, o Lohan já jogou 30 jogos, fez 2 gols e deu 3 assistências. De acordo com o site lá, o TBR Futebol, o Lohan sonha com a possibilidade de jogar na Premier League da Liga Nacional da Inglaterra, onde o Manchester United participa ativamente. Por sua vez, o Flamengo só aceitaria negociá-lo em um acordo por dinheiro, segundo o mesmo veículo comunicou. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a troca do Lohan pelo Antony? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado mesmo, de coração, por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer esse canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!